Vamos lá? Questão 32. Vem comigo. João, servidor público da administração direta federal, foi eleito para cargo de prefeito em seu município. De acordo com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie, ele é servidor federal, né? Ele, A, poderá solicitar afastamento do cargo ou licença parcial com redução proporcional da remuneração. Isso não existe. Ele deverá se afastar. A gente sabe que nesses casos de eleito para o mandato de prefeito, ele vai ter que se afastar do cargo, né? Mas ele vai poder optar pela remuneração do cargo de prefeito. Só que ele não tem essa opção ou de se afastar ou de requerer uma licença parcial com redução proporcional da remuneração. Isso não existe. Essa figura aqui para exercer o mandato de prefeito de licença parcial não existe. Tá falso a letra A. B. Poderá ser exonerado do cargo, pois se trata de cumulação vedada com impossibilidade de afastamento. Também já vimos que isso está falso, porque o artigo 38 da Constituição Federal estabelece, e o artigo 38 da Constituição Federal é repetido pelo artigo 94 da 8.112. É capaz de vocês aprenderem essa matéria de novo quando forem estudar a 8.112. Por quê? Porque o artigo 38 da Constituição, ele é repetido pelo 94 da 8.112, que prevê essa possibilidade, sim, de afastamento do servidor no caso de exercício do mandato eletivo de prefeito. Então, claro que ele não vai ser exonerado. Isso é uma hipótese de afastamento do cargo enquanto durar o exercício do mandato de prefeito. Está falso a letra B. C. Poderá solicitar exoneração a pedido e reversão ao cargo de origem ao final do mandato. Não existe isso, tá? Se ele for exonerado, ele não volta mais, só mediante concurso. Reversão é uma forma de provimento derivado que retorna ao cargo público o servidor aposentado. Quando você for estudar o Estatuto do Servidor, você vai aprender isso com mais cuidado. Mas de antemão, eu já lhe digo isso. A reversão é a volta do servidor aposentado. Então, suponha que o sujeito se aposentou por invalidez, deixou de estar inválido. Volta. Essa volta se chama reversão. Não existe reversão de servidor exonerado. Se ele foi exonerado ou a pedido ou de ofício, para ele retornar ao cargo público, ou se anula a exoneração, se ela tinha algum vício, ou ele vai retornar mediante concurso público e nomeação. Tá? Então, não existe. Essa letra C é uma invenção absurda. D. Ficará afastado do cargo durante o período de mandato, podendo optar entre a remuneração do cargo público ou do eletivo. É exatamente isso que diz a Constituição e a lei, né? Ele vai ficar afastado do cargo efetivo durante o período que ele esteja no mandato e, embora ele esteja afastado, ele vai poder optar pela remuneração, ou receber a remuneração do cargo efetivo, ou receber a remuneração do cargo de prefeito. Perfeito, ele tem essa opção aqui, a letra D está certinha. E. Poderá permanecer em exercício no cargo de origem, desde que comprove a compatibilidade de horários e atribuições. Pessoal, a compatibilidade de horários é possível ser demonstrada para que ele acumule a função pública com o cargo de vereador. No caso de prefeito, mesmo que haja compatibilidade de horários, não é possível essa acumulação. Tá? Então, não se admite a acumulação do cargo efetivo com a remuneração e as funções, né, do cargo de prefeito. Ele obrigatoriamente vai ser afastado. Ele pode optar pela remuneração, mas ele não pode requerer essa acumulação. A acumulação só é admitida nos casos de exercer mandato de vereador. Aí, nesse caso, a lei admite essa acumulação. Então, letra D foi a correta aqui na 32. Vamos para a 33 e última. A acumulação remunerada de cargos públicos é vedada, exceto quando se tratar, dentre outras hipóteses, a de. Então, a princípio, a questão está querendo que você trate das exceções. A gente já sabe que não é possível acumulação remunerada nem de cargos e nem de empregos públicos. Existem 6 exceções que a gente trabalhou. Vamos ver se a gente acha alguma delas aqui. Quer dizer, a gente vai ter que achar. Vamos ver aonde que a gente acha alguma delas aqui. A. Exceto, né? 2 cargos de profissionais de saúde, com empregos privados no setor de saúde, independente do limite remuneratório,
e da compatibilidade de horários estabelecidos na Constituição Federal. Pessoal, emprego privado não importa. E, obviamente, tem que haver compatibilidade de horários, mas não tem nenhum problema a acumulação de cargo público ou de emprego público com emprego privado. O que a Constituição trata e depois excepcionaliza, quando eu falo acumulação de cargos e empregos, leia-se cargos e empregos públicos, servidores estatutários e servidores seletistas. Emprego privado não tem nada a ver com essa acumulação. Agora, independente de qualquer coisa, para que a acumulação de 2 cargos de profissional de saúde seja possível, tem que respeitar o limite remuneratório e também deve-se ter compatibilidade de horários entre o exercício das funções. Tá falsa a letra A. B. 2 cargos de provimento em comissão, independentemente da compatibilidade de horários, mas desde que observado o limite remuneratório estabelecido na Constituição. Pessoal, os 2 cargos em comissão podem ser acumulados de forma interina, é o que diz a lei. O interino significa provisório. Então, sou servidor comissionado, meu chefe também, ele sai de férias, eu substituo ele. Nesse caso, em virtude da substituição, eu posso acumular cargos em comissão interinamente. Pessoal, claro que eu vou ter que acumular funções e receber somente uma das 2 remunerações. E tem que haver essa compatibilidade de horários para que haja essa acumulação. A letra B está falsa. Não é possível pura e simplesmente acumulação de cargos em comissão. Tá? O sujeito que tem um cargo em comissão pode assumir um outro cargo em comissão interinamente, provisoriamente. C. 2 cargos de professor. Se houver compatibilidade de horários, observado o limite remuneratório estabelecido na Constituição Federal. Perfeito. Isso é o texto da Constituição. É possível acumular 2 cargos de professor, desde que haja compatibilidade de horários e desde que essa acumulação não ultrapasse o teto remuneratório do subsídio do ministro do STF. Então, a acumulação de cargos, ainda que a acumulação seja lícita, a soma das remunerações não podem extrapolar esse limite remuneratório. Tá certinha a letra C. Pode marcar. D. 2 cargos providos em decorrência de reversão, não sendo extensível aos empregos nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Não existe isso. Não é possível acumular, inclusive em empresas públicas e sociedades de economia mista. E não importa se esses cargos foram providos em virtude de reversão, ele não pode reverter em 2 cargos e acumular cargos que não são acumuláveis nos termos da Constituição. Tá? Falsa letra D. Cargos de natureza técnico ou científica originários de transformação, exceção essa não aplicável às autarquias e fundações públicas. Não. É possível acumular um cargo técnico ou científico mais um de professor. Não é possível acumular 2 cargos de natureza técnico ou científica. Não existe essa previsão constitucional. Não se admite a acumulação de 2 cargos técnicos ou científicos, tá? É possível acumular um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor. Aí sim. Bacana? Vamos embora. Rapidamente fizemos um apanhado geral da matéria de agentes, né? Você vai aprender a 8.112 separadamente. E o PAD também a gente fala quando a gente fala de processo administrativo, também está na 8.112, mas eu quero seguir para falar um pouquinho sobre improbidade administrativa, regulamentada na Lei 8429 de 92. A Lei 8429 de 92 regulamenta a improbidade administrativa. Essa lei tem base na Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, já diz: a lei sancionará os atos de improbidade com suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade de bens, perda da função e ressarcimento ao erário. Então, o próprio 37, parágrafo 4º, já prevê essa possibilidade de aplicação de sanções de improbidade, desde que definidas em lei. As sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4º, elas são sanções meramente exemplificativas, tá? Então, elas configuram exemplos de sanção de improbidade, o que não impede que a lei, a 8429, e ela faz, amplie o rol de sanções previstos na Constituição, tá?
Além disso, tem uma coisa. Se eu te perguntasse, o sujeito que pratica um ato de improbidade responde na esfera penal, civil ou administrativa, você me responderia nas três. Quem pratica um ato de improbidade responde na esfera penal, responde na esfera civil e responde na esfera administrativa. Não tem discussão. Agora, a lei de improbidade. Olha, a pergunta é diferente. A lei de improbidade e as sanções previstas na lei de improbidade são sanções de natureza penal, civil ou administrativa? Civil. Pessoal, o sujeito responde na esfera civil pela lei de improbidade. Se ele pratica um ato de improbidade, ele responde na esfera penal, com base no Código Penal, na legislação extravagante. Responde na esfera administrativa também, processo administrativo disciplinar, com base no estatuto desse servidor. E a Lei 8429 estabelece as sanções de natureza civil aplicadas por meio de uma ação civil. Você pode chamar de ação de improbidade ou de ação civil pública por ato de improbidade. Então, a ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade é uma ação de natureza civil para aplicação de sanções civis pela prática do ato de improbidade, sem prejuízo das sanções penais e administrativas que ele sofra pelo mesmo fato. Né? Então, sem prejuízo das sanções penais e administrativas, a Lei 8429 regulamenta as sanções civis aplicadas por meio de uma ação civil. Cuidado para a prova não te confundir, né? E dizer assim, ó, não se pode aplicar nenhuma sanção de improbidade sem que haja prévio processo administrativo com ampla defesa. O processo administrativo é indispensável para a aplicação de sanções administrativas. As sanções de improbidade são aplicadas por meio de um processo civil, da ação de improbidade ou ação civil pública por ato de improbidade. Certo? Daí, pessoal, entendido isso, eu quero que vocês saibam que, de acordo com a Lei 8429, é sujeito ativo do ato de improbidade, né? Pode praticar o ato de improbidade. O agente público. E agente público, pessoal, amplamente considerado. Né? Vocês já aprenderam no bloco passado que são agentes públicos todos aqueles que atuam em nome do Estado, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração. Tudo isso está no artigo 2º da 8429. Esse conceito amplíssimo de agentes, abarcando todos os agentes que atuam em nome do Estado, está no artigo 2º da própria Lei de Improbidade, que define que os agentes públicos como um todo estão sujeitos à lei de improbidade, mas não só os agentes. A lei de improbidade, né, pode ser sujeito ativo do ato de improbidade, o agente público, mas também aqueles particulares que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato de improbidade. Então, além dos agentes públicos, os particulares que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato de improbidade respondem perante a lei de improbidade. A lei não se aplica somente a agentes, a lei se aplica a todo mundo que atua em nome do Estado e, que são os agentes, e também aqueles terceiros particulares que, de alguma forma, concorrerem, induzirem ou se beneficiarem da prática do ato de improbidade. Todo mundo que atua em nome do Estado e aqueles que se beneficiam dessa conduta respondem perante a lei de improbidade. Tá? Agora, e quem é o sujeito passivo? Né? Quem é que é protegido pela lei? A princípio, a lei diz que podem sofrer atos de improbidade. Primeiramente, os entes da administração pública. Leia-se, entes da administração pública direta e indireta, tá? Todos os entes da administração, sejam entes da administração direta, sejam entes da administração indireta, esses estão sujeitos à lei de improbidade. Então, o sujeito passivo da lei de improbidade é o ente da administração pública, aquela entidade que integra a administração direta ou indireta e que sofre o ato de improbidade praticado em face dela. Agora, além dos entes da administração pública, a lei de improbidade também se aplica para as entidades privadas que recebem dinheiro público. As entidades privadas que recebem dinheiro público também respondem perante, ou também sofrem atos de improbidade, também estão sujeitas e garantidas pela lei de improbidade. Toda entidade privada
que recebe dinheiro público para custeio, manutenção de pessoal, para formação do patrimônio, essas entidades também são sujeitos passivos do ato de improbidade. Agora, essa a gente vai dividir o seguinte. Em relação a essas entidades, é possível que concorra para o patrimônio dela o dinheiro público com mais de 50% do patrimônio, ou o dinheiro público concorra com menos de 50% do patrimônio. São as duas possibilidades. Ou o dinheiro público concorre com mais de 50% do patrimônio da entidade, ou o dinheiro público concorre com menos de 50% do patrimônio da entidade. E aí é o seguinte, se o dinheiro público concorre com mais de 50% do patrimônio, ela se equipara a um ente da administração pública para fins de improbidade. Exatamente. Essas entidades que recebem dinheiro público e cujo dinheiro público contribui com mais de 50% da formação do patrimônio ou capital da entidade, para fins de improbidade, ela se equipara a um ente da administração pública. A lei de improbidade se aplica integralmente. Agora, se o dinheiro público concorre com menos de 50% do patrimônio ou custeio, ou se somente ela goza de um benefício fiscal ou creditício, nesses casos, a lei de improbidade se aplica no que tange às sanções patrimoniais, no limite do dinheiro público. Então, nessas hipóteses, a lei de improbidade se aplica no que tange às sanções patrimoniais e no limite do dinheiro público somente. Essa é a regra, tá? Então, o sujeito ativo e o sujeito passivo estão definidos do ato de improbidade. A questão agora é saber o que é ato de improbidade, né? E a lei diz o seguinte, nós temos 3 espécies de atos de improbidade hoje no Brasil. São atos de improbidade, aqueles atos que geram enriquecimento ilícito do agente, em detrimento da função pública. Também são atos de improbidade, os atos que causam dano ao erário, e são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios. Isso são os artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429. Né? A lei estabelece, são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito do agente, são atos de improbidade aqueles que causam dano ao erário e também aqueles que atentam contra princípios da administração pública. Todos eles são atos de improbidade. A lei estabelece os atos de improbidade do mais grave para o menos grave. Tá? Então, os atos que geram enriquecimento ilícito são o mais grave de todos, o que causa um dano ao erário médio, os que atentam contra princípios de todos, o mais leve. Então a gente vai diminuindo, né, nos atos de improbidade praticado, saindo do ato de improbidade mais grave para o ato de improbidade menos grave. É exatamente isso que estabelece a lei. Artigos 9, 10 e 11 da lei. Mas, de antemão, você consegue enxergar uma coisa. Para que se configure um ato de improbidade, não há necessidade do efetivo dano ao erário. Quando eu falo de dano efetivo, leia-se dano patrimonial. Porque dano há. Dano à moralidade, né? Mas o que eu estou lhe dizendo é que para que se configure um ato de improbidade, não precisa haver dano efetivo ao erário, dano patrimonial ao erário, né? A simples violação a um princípio, se é que isso é simples, já configura um ato de improbidade. Então, nós temos atos de improbidade que não causam dano patrimonial, que não causam dano efetivo. Simplesmente atentam contra princípios da administração. Essa é a regra. Por isso, pessoal, é que a lei diz assim pra gente, ó. Para que se configure um ato de improbidade, a configuração desse ato independe do efetivo dano ao erário e independe da rejeição ou aprovação de contas pelo Tribunal de Contas. Ainda que não haja dano efetivo ao erário, ainda que não haja rejeição de contas pelo Tribunal de Contas, estará configurado o ato de improbidade pela simples violação a um princípio. Tá? Então, a violação a um princípio já configura um ato de improbidade. Essa é a ideia. Não há necessidade do dano efetivo, nem de rejeição de contas pelo Tribunal de Contas para que o ato de improbidade esteja configurado. E cada um desses artigos traz um rol de incisos. Diz assim, são atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, aí tal. Dano ao erário, a mesma coisa. Esses incisos são meramente exemplificativos, tá?
mas são eles que caem em prova. Dá uma boa lida nesses três incisos, nos incisos desses 3 artigos, nada demais, mas é porque eles misturam. São atos de improbidade que causam dano ao erário, exceto. Aí botam 4 de um inciso, 4 de um artigo e 1 de outro, né? Então eles tentam confundir vocês nesse ponto aqui. Perfeito. Com isso entendido, quero ainda que você saiba 2 coisas. Primeira, se um único ato ao mesmo tempo se inserir em mais de uma hipótese, ou seja, é possível que o mesmo ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito atente contra um princípio e cause um dano ao erário. Problema nenhum. Se num único ato ele se inserir em mais de uma das hipóteses de improbidade, ele vai sofrer sempre as sanções referentes à infração mais grave. Tá? Então, sempre que num ato de improbidade ele praticar uma conduta que se insira em mais de uma das hipóteses, a infração mais grave absorve as infrações mais leves. A regra é essa. E a segunda coisa que eu quero que você anote é que a lei estabelece o seguinte: são atos de improbidade os atos que geram enriquecimento ilícito. São atos de improbidade os atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. E são atos de improbidade os atos que atentam contra princípios. Ou seja, somente no caso do artigo 10º, a lei expressamente fala dolo e culpa. Nos outros casos, a lei fica em silêncio, não diz nada. A doutrina olhava para isso e dizia o quê? Não, a gente vai ter que estender a exigência de dolo e culpa para o artigo 9º e 11º também. Desde 2010, o STJ passou a entender diferente. O Superior Tribunal de Justiça começou a dizer para a gente que agora, como a lei só permite atos dolosos ou culposos no artigo 10º, numa interpretação sistemática da Lei 8429, os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito e aqueles que atentam contra princípios, esses só podem ser punidos a título de dolo. Exatamente. É uma interpretação sistemática imposta pelo texto da lei, né? pelo STJ ao texto da lei, sob a argumentação de que nas hipóteses em que a lei quis admitir as sanções a título de dolo ou culpa, ela o fez expressamente. Por isso, não se pode presumir a modalidade culposa e os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito e aqueles que atentam contra princípios, esses, para que seja configurado o ato de improbidade, dependem da demonstração de dolo, da má-fé do agente público. Ok? Para cada uma dessas infrações, a lei estabelece um rol com 6 sanções, que a gente vai colocar tudo numa tabelinha. Está no artigo 12 da 8429. Mas como a memória de vocês é ruim, não é uma miséria, a gente sabe que é. Então a gente vai fazer uma tabelinha para que vocês anotem essa tabelinha e leiam na hora da prova, tá bom? Então vem comigo. Ó, tabelinha é assim, ó. Divide a tabelinha em 3 e coloca para mim. Artigo 9º, que são os atos que geram enriquecimento ilícito. Artigo 10º, que são os atos que causam dano ao erário. E artigo 11º, que são os atos que atentam contra princípios. Para cada um, eu preciso de 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, 6 espaços, porque a gente vai colocar 6 sanções para cada um deles. Na prática, são as mesmas sanções. Elas só ficam mais intensas ou menos intensas de acordo com a gravidade da infração mesmo, tá? Claro, aplicação do princípio da proporcionalidade. Seguinte, os atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, né, previstos no artigo 9º, ensejam perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Então, nesse caso de enriquecimento ilícito, o sujeito perde a função, perde os bens e ressarce o erário. Então, perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Para começar, né? Ressarcimento nem é penalidade. Na verdade, o ressarcimento é a devolução ao Estado pelos danos ocorridos a ele, né? Inclusive, o ressarcimento é indisponível. O Estado não pode abrir mão desse ressarcimento. Mas tudo bem. Então, perde a função, perde os bens e ressarce o erário. Além disso, suspensão dos direitos políticos. Primeiro, toma cuidado. A prova vai dizer cassação,
perda. A única coisa que a lei prevê é a suspensão dos direitos políticos. Então não há cassação de direitos políticos, não há perda de direitos políticos, né? A lei estabelece a suspensão aqui de 8 a 10 anos. Então, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, no mínimo de 8, no máximo de 10, inclusive a jurisprudência diz que se a sentença não disser o prazo, é porque se aplica o menor de todos. Se a sentença disser suspensão dos direitos políticos e não estipular o prazo de suspensão, vai ser aplicado o menor de todos, no caso aqui 8. Né? A lei estabelece suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Além disso, multa. Agora sim, pena pecuniária. Se ele causar um dano ao erário, ele tem que ressarcir o dano causado, além da multa. A multa é uma penalidade pecuniária aplicada ao servidor. Tá? A multa, aqui no caso, é de até 3 vezes aquilo que o sujeito enriqueceu ilicitamente. Então, multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento ilícito do sujeito. E a proibição de contratar com o poder público e receber incentivo fiscal e creditício por 10 anos. Então, aqui as 6 sanções base. Se você aprender essas 6, as outras ficam mais fáceis. Né? Então, no caso de enriquecimento ilícito, perde a função, perde os bens e ressarce o erário, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, multa de até 3 vezes aquilo que ele enriqueceu ilicitamente e, por 10 anos, a proibição de contratar, participar de licitação e receber incentivo fiscal ou creditício do poder público. Aprendidas essas 6, você vai ver que as outras são mais fáceis, porque são as mesmas sanções, só que aplicadas de forma mais leve. Você vai ver. Ó, no caso de dano ao erário, né? Aí a gente tem perda da função, perda dos bens e ressarcimento ao erário. Além disso, a suspensão dos direitos políticos, agora de 5 a 8 anos. Então você está vendo que a gente está aplicando a mesma penalidade, mas essa penalidade vai ser aplicada de forma menos intensa. A infração cometida é menos grave e, por isso, a penalidade é menos intensa para ele, né? Mas é a mesma. Perdeu a função, perdeu os bens e ressarciu o erário. A suspensão dos direitos políticos também é a mesma, agora no caso aqui, de 5 a 8 anos e não de 8 a 10. A multa também muda, inclusive porque tem que mudar a base de cálculo. A primeira foi baseada no enriquecimento ilícito, agora não tem enriquecimento. Então a multa é de até 2 vezes o valor do dano causado. Então, ele sofre uma multa de até 2 vezes o dano que ele tenha causado ao poder público, além de ressarcir o erário, né? E a proibição de contratar, receber incentivo fiscal, creditício, por 5 anos. São as 6 sanções aplicadas no caso de dano ao erário. No caso de atentar contra princípios, as sanções vão ficar ainda mais leves. A lei diz que se ele atenta contra princípios, perde a função, ressarce o erário. Não há perda de bens, porque não há bens acrescidos ilicitamente, a princípio. Por isso, há o ressarcimento, se houver um dano reflexo, e a perda da função do agente. Suspensão dos direitos políticos diminui mais, 3 a 5 anos. A multa, pessoal, a primeira multa eu calculei com base no que ele enriqueceu. A segunda multa eu calculei com base no dano. E agora, que a princípio não há nem enriquecimento ilícito nem dano, eu vou calcular a multa com base em quê? Na remuneração do servidor. A lei estabelece que a multa vai ser de até 100 vezes a remuneração do agente. E a proibição de contratar, participar de licitação e tudo mais, e receber incentivo fiscal ou creditício, por 3 anos. Né? Então, são sanções mais leves ainda, porque a infração de todas é a mais leve. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar até 3. No 3 você vai dar pause. O Greg vai colocar aqui na tabelinha. Você vai dar pause, copiar e a gente volta para cá. Tá bom? 1, 2, 3. Pause. Ótimo. Com essa tabelinha copiada, você vai levar ela para a véspera da prova. E vai estudar essa tabelinha indo para a prova, na hora da prova. Porque se vier uma questão decoreba, a tabelinha vai te ajudar, porque memória ilustrativa. Tá bom? Me dá um minutinho que eu volto, só para a gente finalizar a improbidade.